divulguei o anúncio, foi muito difícil. Mais uma vez, eu postei sair correndo. Porque eu tava muito temerosa, principalmente com reação, né, das pessoas, das clientes, de quem me acompanhava. Mas. E muita gente achou que assim, nossa, como assim? Da noite pro Da noite pro dia. Eu ia te dia. falar Não, isso. não foi. Então, tudo começou pós-pandemia, assim, aquele período que a gente ficou em casa e Sim. tal. E aí foi um período que eu fiquei muito reflexiva sobre a vida, sobre tudo. Tudo. Acho que quem Quem não, não, né? né? Qual o Fiquei propósito de muito estarmos aqui? reflexiva, mas foi um momento que eu comecei a buscar muito, muito mesmo a Deus, assim. Eu tinha muitos meus momentos com o Senhor no secreto, muita busca, muita palavra, oração, e eu tinha, assim, toda manhã meu momento com o Senhor. E aí um dia, eu lendo eu tinha acabado de ler a Bíblia, e Uhum. aí parei, eu tava lendo um livro, eu não lembro qual era o livro, e uma frase em específico me chamou a atenção, e aí foi onde eu senti que, assim, na sala, eu fui tomada, assim, por uma presença diferente, sabe? Uma atmosfera diferente. Eu lembro que eu comecei a chorar, assim, copiosamente, sentindo a presença Foi uma do experiência incrível, Senhor. assim, com Foi. Deus. Eu lembro de, assim, eu nem consegui ficar no sofá. Eu fui mesmo Tô pro arrepiada só de chão da minha ouvir. sala, assim, no tapete, me jogando, assim, sentindo a presença de Deus e eu só sabia chorar. E aí, de repente, eu posso dizer assim, às vezes eu tenho muito tempo de falar, eu ouvi a voz de Deus, mas eu ouvi algo dentro de mim dizendo, tem algo novo para realizar através de você. O estúdio não será para sempre na sua vida. Ele é Nossa. só um tempo. Imagina. Sejam muito, muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Empreendedores do Reino. E hoje a gente está com uma convidada para lá de especial, onde vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a história dela. E eu vou ler um pouquinho aqui para vocês para apresentar ela antes da gente começar a falar e eu trazer ela aqui para o nosso bate-papo. A minha convidada, ela empreendeu na área da beleza por 8 anos, mais precisamente na área da micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Tinha uma clínica no centro de Araruama e fez especialização no exterior, lá na Ucrânia, para vocês verem o nível da minha convidada. E agora que vem um ponto alto da história dela, que ela vai contar um pouquinho para nós aqui, vai explicar um pouquinho como que ocorreu isso. Ela vendeu essa clínica que ela tinha de micropigmentação de sobrancelha, essa clínica, né, na área da beleza, em 2023, por um direcionamento de Deus. E ela vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui pra gente. Ela vendeu em 2023 e agora ela passou a atender como psicóloga, que é a sua primeira formação, onde ela se formou no final de 2017. Ela também é pós-graduanda em terapia de casais e família. Ela é casada com o Tito há 13 anos, que é o seu melhor amigo, companheiro, incentivador e sócio da vida. Seja muito bem-vinda, minha convidada mais que especial, Sara Ventura. Obrigada, Keila. Obrigada pelo convite. Prazer é todo Eu meu. estou muito honrada em estar aqui, compartilhar um pouquinho dessa jornada, compartilhar coisas que, né, ainda não foram Ainda nem ditas. foram ditas. Obrigada por esse privilégio. Estou muito feliz de estar aqui e espero poder contribuir, né, um pouquinho aí com a sua audiência, as pessoas que vão estar assistindo esse podcast depois. Tenho certeza. A gente já conversou um pouquinho antes. E assim, só da gente ouvir, a gente já se inspira e fica impactada e já aumenta a nossa fé. Eu tenho certeza que vai acontecer isso com vocês também. Sara, queria conhecer um pouquinho mais sobre essa história, entender como que você começou no empreendedorismo. Você já trabalhou de CLT? Já. Conta um pouquinho pra gente entender esse processo. Eu comecei trabalhando com 17 anos. Super novinha. Na época, não era aqueles projetos da prefeitura. Tipo, jovem aprendiz? Jovem aprendiz, Eu fiz. isso. Uhum. Aí comecei ali com 17 anos. E depois migrei para trabalhar em escritório de contabilidade. Então, ali foi o meu maior tempo, assim, de CLT, foi escritório. Eu tive certeza Não queria. que não queria. Tenho certeza que Ali muita eu tive gente... certeza que eu não queria. Microfone um pouquinho, assim. Pode puxar? Tem muita gente que deve estar ouvindo a gente aqui, deve estar falando assim, eu também estou trabalhando no CLT, tenho certeza que não quero. Então fica aí para você se inspirar, empreender e ver como que dá para unir isso ao nosso propósito, que é o que é mais incrível. Na verdade, meu sonho era concurso, assim. Eu sonhava em ser concursada. E aí depois a gente vai vendo que assim, não, isso não é pra mim, assim. Eu gosto muito da liberdade que o empreendedorismo traz. Eu também. Porém, é aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes a gente começa mirando numa certa liberdade, e às vezes a gente acaba
trabalhando mais do que no CLT. Sim, é uma realidade também do empreendedorismo. Mas eu comecei mesmo empreendendo com trufa, fazendo trufa. Eu achei muito incrível essa história. Conta Na pra época gente. eu estava fazendo a faculdade, então, por estudar muito longe de onde eu morava, eu não tinha como trabalhar no emprego Tradicional. não tinha como por causa Você dos estudou onde, horários Sara? mesmo. Eu estudei em Niterói, Morando? morando em São Vicente, em Caramba, Araruama. quem é da nossa região aqui dos lagos vai entender que é uma distância Bem considerável. distante. Quando não estava estudando, estava no caminho, né? Tava no caminho. Era assim, eu saía de casa 3 e pouca da tarde, só chegava 1 hora da manhã, então Caramba. era difícil ter um trabalho, né, Sim. que me liberasse em 3 horas da tarde. É quase impossível. Então, foi um período que eu fiquei sem trabalhar. E aí, para ajudar na renda da casa, Sim. eu passei a fazer assim, trufa, fazia palha italiana, essas coisas. Meu Nossa, marido que vendia legal. no trabalho. Aham. Ele tem muito mais uma veia empreendedora do que eu. Ele é muito vendedor, mesmo? muito mais. E aí a gente começou a vender. Aí ele já começou levando para algumas lojinhas da cidade. Já tava querendo Sim. levar para Aruama. E aí fui vendo aquilo assim, vai dar certo. Tá crescendo. Tá crescendo. E aí, mas no meio disso, veio o verão, eu lembro, e aí ficou inviável demais fazer trufa, porque o chocolate não dava ponto. Imagino. E aí eu falei, ai, Deus. E comecei a orar. Falei, Senhor, me dá uma outra ideia de algo que eu posso fazer em casa, Uhum. né? Que ajudasse a gente financeiramente e que ajudasse outras pessoas também. Essa Sim. foi a minha oração, eu lembro disso. E aí é uma. Já dando uma dica aqui, uma coisa que eu falo assim, eu não sei com que empreender, eu não sei no que eu sou boa, eu não sei o que eu gosto de fazer. Muita gente pensa assim, né? E aí, eu sempre digo assim, às vezes observa aquilo que as pessoas estão falando do que você faz muito bem, né? Sim. Então, na época, eu passei a fazer a minha própria sobrancelha e algumas amigas, algumas pessoas da igreja vinham até mim, quem tá fazendo a sobrancelha e tal? E aí eu falava, cara, faz a minha, Sim. faz a minha. Afinal, gente, eu não trabalho com isso. Gente, pega essa dica que a Sara deu agora, é incrível. Muitas das vezes você tem um dom aí que você já faz, as pessoas elogiam. Sim. E você tá se perguntando aí. E você ainda tá se perguntando o que eu sou bom. Tá na sua cara aí o que você sabe fazer de bom para outras Justamente. pessoas. E aí, mas aí, como eu tava ouvindo aquilo com muita frequência, eu vou resumir aqui a história, senão né, o tempo é curto. Eu me veio assim, falei, por que não? Vou fazer um curso. E aí, na época, não tinha curso aqui na região. Eu fui fazer no Rio, no Senac. Acho que é Senac no Rio. Então, eu fiz o curso lá, e na época eu fiz a sobrancelha da minha mãe e da minha irmã e postei no Facebook. Postei e saí correndo. Empreendedor começando. Eu postei e saí correndo, falei, não vai dar em nada isso. Eu lembro que eu postei, assim, e em minutos já tinha umas 5 meninas, assim, já querendo marcar, perguntando se atendia e quanto que eu cobrava. Já Eu falei, tinha não uma sei nem demanda quanto reprimida cobrar. ali, ela nem sabia. Eu falei, não sei nem quanto cobrar. Enfim, aí eu lembro que terminei o curso, vim pra casa e já cheguei atendendo. E isso foi em dezembro de 2015. Caramba. E aí, 2015 até 2023, eu não parei mais. Então, eu fui só me desenvolvendo mesmo. Aí, migrei para a área da micropigmentação. Porque é aquilo, você começa fazendo design de sobrancelhas, né? Que era ali a porta de entrada. E aí, as suas próprias clientes começam a pedir, né? Novos serviços. E aí, foi onde eu comecei a me especializar na micropigmentação. E foi onde eu comecei a crescer aí na área da beleza. E eu te acompanhava desde esse tempo, Sara. Eu lembro que, gente, eu queria fazer minha sobrancelha com Sara. Não tem noção. Não deu tempo? Não deu tempo. Eu lembro, eu acho que até de chegar a perguntar, acho que não tinha vaga. Era super concorrido. Eu lembro disso. E Eu super me sentia acompanhava. mal por isso, muito. Mal? Muito. Isso era o meu trabalho. Muito, mas eu sentia muito mal. Porque as pessoas achavam que assim, né? Era mal, não era má quer, vontade, achava? Às vezes tinha uns comentários. Eu era essa pessoa, louca, não que achava que era bom, não. Eu via que era, quanto mais é concorrido profissional, melhor ele é. Mas não deu tempo. E depois ela vai contar um pouquinho por que não deu tempo da gente continuar esse trabalho na área da beleza. E aí eu fui me especializando na época, como eu falei, né? Comecei tendo dentro da minha casa, então eu fiquei ali 1 ano, porque eu ainda estava conciliando com a faculdade. E aí, no último ano da faculdade, a gente abriu um espaço fora da nossa casa, né? Num centrozinho ali de São Vicente. E aí começaram a vir muitas clientes de Araruama, muitas clientes de Araruama. Caramba. E aí Araruama, Iguaba, Bacaxá, Cabo Frio, Meu Deus, São Sara. Pedro. E aí eu fui vendo que assim, tava muito distante, né, para essas Sim. pessoas que. E aí eu fui vendo que eu falei, é hora de. Eu atendi também um período no centro de Araruama, né, num espaço. E aí eu fui vendo que assim, não, é hora de a gente migrar
pra Araruama. Tive muito medo. Não digo pra você que a gente tinha caixa pra ir. Condições, Não. mas tinha fé. Mas tinha fé. É o que a gente fala aqui, o Empreendedores do Reino, é justamente isso, gente. É empreendedorismo mais fé. Porque não sei vocês, mas eu não conheço nenhum empreendedor que não tenha fé. É. Eu acho que Tem que não ter tem muita fé. como, não tem como. É. E aí eu lembro que, como eu falei, não tinha caixa, né? Aham. Mas eu passava num prédio específico lá, né? Que foi o prédio onde a gente teve espaço. E eu profetizava, assim, de que a gente ia ter uma sala ali, sabe? E aí uma vez. Eu não lembro se a gente estava, na época, conversando com meu pastor, acho que foi, nosso antigo pastor. E aí ele falou, né, pra procurar ver preços e tal. E aí eu entrei em contato e aí a gente foi ver a sala. E a dona, na época, ofereceu 3 meses sem pagar aluguel. Quem faz isso? Meu Deus, tô arrepiada aqui já. E aí eu entendi, falei, é Deus abrindo essa porta, Não. porque a gente não teria como pagar o aluguel de Araruama e de São Vicente, porque eu fui Sim. mantendo lá, né? Uhum. Então, eu fui entendendo que era o Deus é Senhor, era incrível. o tempo de fazer a obra, obra mesmo do espaço, e a gente vir para Araruama. Ainda fiquei um tempo atendendo Araruama e São Vicente, mas depois eu vi que estava inviável manter os 2 lugares, e aí ficamos em Não sei se Araruama. vocês pegaram, já vai pôr mais um hack aqui de passar e profetizar. Eu também faço isso muito, gente. Isso é muito verdade. A Bíblia mesmo fala muito sobre isso pra gente, né? Nossa palavra tem Sim. poder, aquilo que a gente profetiza. Então, mesmo que aquilo que você esteja vendo, a circunstância que você esteja vendo, não é favorável, não condiz com aquilo que você quer viver, você deva profetizar, que há poder no que a gente fala, né? E a gente também tem que tomar muito cuidado, isso até abrindo um parêntese, em relação a filhos, a esposo, né, Sara? Do que a gente fala, do que a gente profetiza, porque Com tem certeza. poder e pode acontecer. Com Sara certeza. acabou de falar aqui que ela passava em frente ao prédio, que ela queria ter seu espaço e profetizava. E na hora certa o Senhor fez acontecer. Sim. Porque de forma convencional vai dar 3 meses de aluguel sem pagar. Ninguém. Se não é milagre, eu não sei. E assim, não era um prédio que assim, nunca falta Pelo sala. contrário. Pelo contrário, você nunca viu uma sala alugando. Então, foi o Senhor mesmo. Eu entendi que era Deus assim, testificando que era Sim. esse momento. E assim foi. E aí ficamos ali. E foi um tempo incrível. E aí, falando a respeito, né, da especialização lá Sim. fora, eu falei, tá, a gente estava conversando antes aqui, Uhum. e aí eu falando que foi um marco muito grande, porque, de fato, as pessoas passaram a olhar muito diferente. Porque até então, eu ouvia assim. E aí vai um outro ponto. Fala. Vamos falar Olha sobre pra aquela câmera isso. ali, Sara. Como assim, São Vicente? Pode vir alguma coisa boa de São Vicente? Era Tá vendo? basicamente isso que eu ouvia quando as pessoas iam até lá, né? Eu vi esse comentário. Então, assim, quando Deus quer te abençoar, não tem essa. Não tem localização, Cidade ou campo, não tem. Não tem. Não precisa de conhecido, Não não precisa de conta bancária, Não. ele faz. Não precisa de influência. Não, é a influência do reino Exato. mesmo. Então, tem um versículo que fala, né, que as bênçãos correrão atrás de ti. Então, e Deus te abençoa, né? No campo ou na cidade. Então, quem abençoa é o Senhor. Então, eu era lá do interior de Araruama, né? Em São Vicente, uma cidade pequena. E o Senhor abençoou. Foi fazer uma pós-graduação na Ucrânia. Na verdade, foi um curso de especialização em micropigmentação na Isso. Ucrânia. E foi mais um milagre, assim, porque eu na época, né, eu tinha muito isso de buscar ser muito boa no que eu fazia. Então, eu ia sempre buscar me atualizar, me aperfeiçoar. E na época eu conheci uma menina no curso, uma colega de profissão, em um curso que a gente fez. E aí ela comentou que ela estava indo fazer um curso fora, né? E era na Ucrânia e tal. Eu achei o máximo. Ela, vamos, ainda tem vaga, nanã. E era coisa assim, acho que eu fiz o curso com ela em, sei lá, agosto, a viagem era em dezembro. Eu falei, sem condições, não dá. Não dava tempo nem de Não, pensar não no dava. planejamento, em Não, algo assim. nem de juntar, não tinha como. E aí eu comecei a orar. Falei assim, ó, se for pra ir, o Senhor muda as coisas aí. Senhor, abre as Abre as portas. portas. E aí quando chegou em dezembro, ela falou, Sara, transferiu a data pra abril. Não, isso antes de chegar em dezembro. Uns meses depois ela transferiu a data pra abril. E aí eu falei, opa, peraí, então agora já tem um espaço maior. Tem uma janela de tempo maior. E aí eu comecei a orar e o Senhor foi assim, abrindo as portas. Eu ainda, prestes a gente a viajar, assim, não tinha o dinheiro completo, mas aí o Senhor proveu.
E E foi um divisor de águas, você foi um tava me divisor de falando, né, águas, Sara? porque ali realmente, assim, fez um boom, assim. Acho que as pessoas olham diferente, né? Sim, Foi passa lá fora, autoridade. passa uma autoridade, de Se você fato. já era muito bem reconhecida no teu mercado, a partir Uhum, disso, falou, caramba, tá indo é, buscar um conhecimento fora. fora, Uhum, né? Isso é totalmente diferenciado. Mas pra é. nossa região, né, Sara? Sim, Por isso sua sim, agenda era tão concorrida, eu não consegui sim. nenhuma vaga, gente. Foi. Aí Mas, ali foi um boom. Eu costumo dizer assim que eu peguei muito o time, assim, da sim, profissão. Então, eu peguei muito o boom da profissão. Hoje eu não acompanho muito mais, não sei como tá, mas eu peguei muito esse boom, né? E eu fui realmente, aproveitou esse tempo muito bem, né? sim, fui dando o meu melhor mesmo ali, sabe? E aí, E aí você sentia nesse processo, nesse momento, que você já estava fazendo seu propósito, estava conseguindo de alguma maneira, não só na parte estética, né, mas agregando na vida dessas pessoas que chegavam até você. Porque eu lembro que você sempre falou de Deus muito nas redes sociais, e eu sempre. gostava muito, aprendi muito já contigo sobre isso. É, que legal. Então, eu tenho certeza assim, que só o teu posicionamento sobre Uhum, isso, mesmo de repente ainda estando numa estação que não era para sempre, né? Como você uhum, vai falar um pouquinho mais sobre isso, uhum. você já sentia que você cumpria teu propósito nesse período? Eu sentia que eu estava fazendo o que naquele momento Deus tinha colocado nas minhas mãos para fazer. Então, a forma como eu sentia que eu estava cumprindo ali era fazendo um trabalho bem feito, Sim. era vendo quando finalizava um trabalho, o Sim. sorriso nos olhos das pessoas. Muita gente, nossa, realizei um sonho. Então, aquela assim, gente que chegava com baixa, né, autoestima e já Uhum. saía com um sorriso. Então, eu lembro que assim, toda vez que eu finalizava um trabalho e eu via as pessoas O olhar da felizes, o pessoa totalmente olhar, o transformado, né? abraço, eu falava, nossa, eu nasci pra fazer isso. E fora, assim, muitos momentos ali de atendimento, porque geralmente eu ficava assim umas 2 horas Sim. com a paciente, com a cliente. Aham. E aí, muitas delas compartilhavam, né, a vida, Exato. falavam sobre tudo. Então, muitas vezes eu consolava, Aconselhava. aconselhava. Então ali eu já estava fazendo, realizando, né, Sim. a, A obra mesmo, pro seu sim, o propósito. meu Tava falando. propósito ali. Então, e não só isso, né, quando eu passei da curso, então Verdade, você passou da curso, lembro. gerando uma profissionalização para Pra outras outras pessoas. pessoas que às vezes estavam realmente perdidas e queriam um direcionamento. E na época, como eu falei, não tinham muitos cursos para isso na região, então formei muitas meninas que hoje exercem, né? E eu Incrível fico isso, né? Olhar feliz pra em trás e ver que ver, você contribuiu na vida daquelas porque na pessoas. verdade o propósito ele vai apontar sempre para o outro, né? Sim. Então É um você vê que transbordar, né? exatamente, você transbordou na vida de outras pessoas de alguma forma. As meninas, né? Quem trabalhou ali, passou pelo estúdio também, as meninas que trabalharam, que cresceram juntos. Então, assim, Foi um eu período sinto que muito incrível. sim, foi maravilhoso, não me arrependo de nada. E aí, caminhando um pouquinho, Sara, nesse processo, né? Sei que você vai contar um pouquinho mais pra gente como que foi essa questão de... Quando foi a primeira vez, assim, que você teve sei lá, houve um pensamento ou Deus falou com você de alguma forma para que uma hora você fechasse o teu estúdio, tua clínica. Como é que foi esse processo? Creio que, É, assim, no início deve ter sido bem temeroso da sua muito. parte. Posso dizer que é assim, muito angustiante, É. muito difícil. Às vezes as pessoas. Eu sei que assim, e eu não julgo. Uhum. Quando eu divulguei o anúncio, foi muito difícil. Mais uma vez, eu postei sair correndo. Porque eu tava muito temerosa, principalmente com reação, né, das pessoas, das clientes, de quem me acompanhava. Mas. E muita gente achou que assim, nossa, como assim? Da noite pro Da noite pro dia. Eu ia te dia. falar Não, isso. não foi. Então, tudo começou pós-pandemia, assim, aquele período que a gente ficou em casa e Sim. tal. E aí foi um período que eu fiquei muito reflexiva sobre a vida, sobre Tudo, tudo. tudo. Acho que quem Quem não, não, né? né? Qual o Fiquei propósito de muito estarmos aqui? reflexiva, mas foi um momento que eu comecei a buscar muito, muito mesmo a Deus, assim. Eu tinha muitos meus momentos com o Senhor no secreto, muita busca, muita palavra, oração, e eu tinha, assim, toda manhã meu momento com o Senhor. E aí um dia eu lendo eu tinha acabado de ler a Bíblia, e Aham. aí parei, eu tava lendo um livro, eu não lembro qual era o livro, e uma frase em específico me chamou a atenção, e aí foi onde eu senti que, assim, na sala, eu fui tomada, assim,
por uma presença diferente, sabe? Uma atmosfera diferente. Eu lembro que eu comecei a chorar, assim, copiosamente, sentindo a presença Foi uma do experiência incrível, Senhor. assim, com Foi. Deus. Eu lembro de, assim, eu nem consegui ficar no sofá. Eu fui mesmo Tô pro arrepiada só de chão da minha ouvir. sala, assim, no tapete, me jogando, assim, sentindo a presença de Deus e eu só sabia chorar. E aí, de repente, eu posso dizer assim, às vezes eu tenho muito tempo de falar, eu ouvi a voz de Deus, mas eu ouvi algo dentro de mim dizendo tem algo novo para realizar através de você. O estúdio não será para sempre na sua vida. Ele é só Nossa, um tempo. imagina você ouvir isso É, com uma carreira em ascensão, sim, né? sim, Muitos sim, cheia de clientes, projetos, planos. E tudo antes dando disso, certo. antes um pouco da pandemia, a gente já tinha, inclusive, olhado um novo local para a gente alocar, um local maior, que é onde eu já estava cheio de projetos, Imagino. de salas de cursos, enfim, eu tava. Então a ideia era crescer. E o seu fechou todas as portas, e na época eu não entendi. Depois você vai entendendo, Sim, né? depois você vai entendendo. E logo depois veio a pandemia. Então eu já entendia que. Hoje eu entendo que o Senhor já estava direcionando pro que ia acontecer. Então foi muito difícil pra mim ouvir aquilo naquele momento. Eu fiquei muito angustiada. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Não, Não pode não, não ser. pode ser. Eu falei, Deus, usa alguém pra falar comigo. Apesar de eu ser bem pé no chão com relação a isso, né? Aham, De profetas e tal, sim. profecia. Eu tenho muito cuidado com relação a isso. Mas eu lembro que na época eu falei, ai, meu Deus, usa alguém pra eu ter certeza que não é coisa Sim, da que minha não é coisa da cabeça. minha cabeça. E eu lembro que naquela semana, eu fui num culto de oração e Deus usou um irmão assim que jamais imaginei, assim, ele falou coisas bem pontuais, ainda não Bem foi aquela, específicas. ainda não foi aquela situação que eu Aham. te passei, foi antes, e eu ali já entendi que tinha algo relacionado ao que o Senhor já tinha colocado no meu coração, e isso foi em 2021. Então, de 2021 até 2023, Gente, foi, assim, uma muito. batalha na minha mente. E não foi de um dia pra noite, como a gente tava Não, falando. Bastante não. tempo Eu depois posso disso. dizer assim que eu sofri muito nesse período de Eu assim, muita imagino. angústia. Meu Deus, é isso mesmo. E assim, falar isso pro meu marido, então, sabe, Outro. ele não aceitou de início, também não compreendeu. E eu entendo, super Sim, entendo, porque o senhor falou pra mim, não falou pra exato. ele, não falou para as Pra outra pessoas, falou pessoa. pra mim. Então. Aí foi todo um processo. E aí, quando foi chegando ali, no final de 2022, início de 2023, eu ficando muito angustiada. Eu Uma lembro que você falou que sentia angústia. angústia até pra ir, né, pro estúdio, né, Sara? Assim, eu já não tinha mais o prazer que eu tinha antes. E eu começava a orar, Senhor, me dá aquele prazer de Sim. novo. E aí eu tirava férias pra ver se, assim, quando eu voltasse, era só Dava a energia, cansaço. exato. Será Tava que com a às vezes é energia só recarregada. cansado? Só tô cansada. E não, eu voltava e nada. E assim, eu olhava, eu falei, meu Deus, eu não consigo mais me ver aqui. O que tá acontecendo dentro de Sim, mim? E guardando aquilo, né? Era só eu e meu sim. marido que sabíamos, somente eu e ele. E quando chegou, virou ano 2023, e aí eu lembro que meu marido, a gente sempre, todo virada de ano, a gente tem uma palavra do ano, né? Sim, pra direcionar. Para direcionar, a gente fazia planos e Uhum. projetos. E quando virou o ano, eu falei pra ele que assim, eu não tinha uma palavra assim para aquele ano. E eu também não conseguia pensar em projetar nada para aquele ano, que eu sentia que aquele ano seria diferente. Sim. E de fato foi, né? Foi bem diferente. Então, em 2023 as coisas foram acelerando para que isso Pra que viesse, chegasse. Foi que início, meio? que eu entreguei É, que você mesmo. finalizou de vez. Junho, meio do Meio do ano. ano. Uhum. Mas para chegar até em junho assim, Nossa, foram aqueles Gente, vamos meses. combinar. Desde 2021, 21, você tendo uma palavra e sim, caminhando até você abrir isso. mão daquilo É. ali. Gente, vou te É. falar. Aí em É fé. 2023 que eu fui sentindo que assim, esse é o ano. Eu sentia muito isso dentro de mim. Eu Eu lembro que chegava você no falou que algo foi te estúdio, levando a isso, né? foi muito assim. Eu não sei assim explicar. É só quem Exatamente. vive sabe, né? Talvez se eu tentar explicar eu vou até falhar, mas só quem vive sabe. E aí eu lembro que final de 2020, quando foi chegando a entrega ali, e eu falei com o senhor falou pra mim, mas o senhor precisa falar pro meu marido. Que ele precisa Porque ele também precisa, entender. Nós eu somos não um. posso, simplesmente vou entregar. Exato. Então ele precisa estar em comum acordo. E aí foi onde eu orei, e aí eu lembro que a gente conversou na sala, e naquela semana, num culto, no final de culto, um irmão veio, conversou, chamou no final de culto, e como eu falei, ninguém sabia, Sim. ninguém sabia. E aquele irmão falou tudo, exatamente tudo o que eu e meu marido tínhamos conversado na mesa naquela semana. De forma bem Inclusive específica. falou sobre o estúdio.
E aí eu lembro a frase que ele usou. Sara, o estúdio é só um tempo de Deus na sua vida. Quando você Nossa. menos esperar, você não vai estar mais lá. O Senhor vai te tirar. E aí, só que ninguém sabia de nada. E eu lembro Sim. quando ele falou, comecei a Chorou chorar. copiosamente. Eu falei, amém, Senhor, eu já entendi. É o Senhor que tá realmente me pedindo isso. E aí foi onde, de fato, a coisa se concretizou, né? E é muito fácil ouvir profecia de bênçãos, né? Deus Oh, vai te levar, vai te exaltar. nossa, Agora, quando você quem não ouve, quer? abre mão daquilo que você É, tem, porque o que eu é, tenho pra você é muito maior, sim, mas não é tempo de você sim. nem saber o que é ainda, só precisa que você abra mão agora. É fé É mesmo. fé. Eu acho que foi, talvez assim, seja um dos meus maiores testemunhos de fé, assim, ir sem ver o que vai vir, assim. É só acreditando. Sim, e Você só você tem falou uma que, palavra. querendo ou não, porque ainda tô um pouco nesse processo Ainda tô ainda. vivendo um pouco esse processo. E Ainda tô no meio dele, assim. Ainda não tenho, assim, muita clareza do fim. clareza. Não. Mas me conta um pouquinho também como é que você vê esse start de pegar sua formação inicial e começar a atender Uhum, agora, essa uhum, pós-graduação que você está fazendo. sim. Como que surgiu? Foi no final do ano passado. Finalzinho do ano passado, porque aí já tava em casa, né, naquele Sim, você disse que tempo ficou um ano, ali, acho, um né, ano, Sara? tô um Sabático, ano, digamos. e aí eu falei com o Senhor, eu falei, meu Deus, como assim, né, o Senhor me mandou pra ficar em casa, E não vou nós que, fazer mais e nada, nós que somos empreendedoras, com esse pique de fazer acontecer, ficar em casa não deve ser uma tarefa tão dá simples. saudade. E aí, daí eu comecei a perguntar, falei, Deus, assim, não vou fazer mais nada, eu vou ficar aqui. E aí eu fui entendendo que era um ano de descanso. Sim, Eu fui entendendo isso, porque assim, eu vivi de 2021 até 2023 períodos de muita angústia, muito sofrimento, assim, pela decisão que eu iria sim, ter que tomar. Então, só que assim, eu falo que eu vivi um período de muito sofrimento e angústia, muito por assim, eu queria ter certeza que realmente era o Senhor que sim. estava me direcionando. Mas essa angústia no final já foi uma angústia por querer entregar logo. Eu já não estava mais sofrendo por Você entregar, eu já já queria queria se que livrar já. acontecesse logo, porque eu falei, não, então já que vamos logo, Vamos tomar a sabe? Então eu decisão, já parar de tava, sofrer. eu quero parar de sofrer por isso. Então, e aí eu entendi que aquele ano, assim, né, da entrega, de fato, foi um ano de descanso. Então, 2024 eu entendi assim, é um ano de descanso. Sim, Aprenda a descansar. Só que eu tive dificuldade, assim, de eu imagino. desfrutar aquele momento de descansar. Então, ainda olhava muito para trás. Às vezes ainda olho, mas Nós naquele somos período, seres humanos. Então, aí no final do ano, eu gosto assim de ter caminhadas ali com meu marido, e em uma dessas caminhadas a gente começou a conversar sobre a vida, né? De Sim, sonhos e tal. E aí, numa dessas conversas, eu me lembrei. Sabe assim, eu esqueci que eu era formada. sim. Porque eu dizia, eu nunca vou exercer psicologia. E aí, caminhando ali com ele, eu falei, tá aí, eu posso atender a psicologia, né? Eu posso voltar para essa área. Porque, mais uma vez, era algo que as pessoas falavam muito, inclusive as minhas pacientes, né? Eu lembro de te acompanhar e ver muito disso em você. E eu mesma não enxergava Você não isso. enxergava, você Não. sempre tem uma mansidão, um jeito assim de Aham. falar e de ensinar e Sim. de realmente ensinar outras pessoas de uma forma muito leve, né? E o Uhum. psicólogo, querendo ou não, faz esse trabalho. Tem. E aí eu falei, eu acho que eu vou voltar, vou voltar a estudar. E aí foi isso. Comecei, então, no final do ano passado, eu comecei a voltar a estudar, comecei a, né, a entrar de novo nessa área. E aí comecei uma pós-graduação em casal e família. Uma área E tô incrível também, né, aí. Sara? Hã? Uma área incrível essa, sua É, é, pós-graduação. é. Eu Muito. acho que foi muito voltado também pelo período que a gente ficou à frente de casais, né? Então, Lembro de você falar isso, a você tinha um gente, ministério. a gente era líder de Ministério de Casais. Então, foi um período, assim, que eu também, assim, me descobri muito ali com, com essa área mesmo. Então, acho que foi isso que me despertou também para ir E muita gente estudando precisa, um pouco. né? Muitos Sim, casais. Eu acho muito, que nesse muito. processo os anos vão passando e é também um papel muito fundamental no reino de Deus, para Sim, não se perder famílias, não, né? sim. Você atuar nessa área de forma específica é incrível, é empreender para o reino, com certeza. É. E eu queria abrir um parêntese sobre Uhum. um pouquinho antes que a gente conversou sobre o perigo que é quando o nosso trabalho se torna um ídolo. A Uhum. gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Uhum. Que muitas das vezes a gente passa processos na vida, gente. Deus permite mesmo, Deus permite, porque
coração. Sim. Não é sobre o que a gente faz, não é na força do nosso braço. E se você não entender isso da forma com amor, você vai entender pela dor, né? Porque Deus tem caminhos maiores para nós, só que Ele precisa nos moldar antes disso. Não vai te entregar algo maior se você ainda não está preparado para viver isso. Então, até conversei com a Sara um pouquinho sobre isso, né? Quando ela entregou, ela esse período aí que ela ficou em descanso, porque parece que tirou tudo, né? Tirou tudo. Eu ia falar que tirou uma parte, mas não, parece que tirou tudo que você tinha. Me arrancou tudo que eu tinha. Que sobrou da Sara depois da clínica. Eu entendo que assim, o Senhor começou a tratar muito minha identidade, aonde eu enxergava o meu valor. Então, eu comecei a ver que o meu valor estava mais no meu trabalho do que eu podia imaginar, assim. O quanto o meu trabalho me definia. Sim. Então, eu comecei a ver que eu não era o meu trabalho. E aí, essa é a grande dificuldade empreender. Sim. Porque parece que o que ele faz é quem ele é, e não é. E não é? Então, foi um processo, assim, também de muito tratar nas raízes. Porque tudo que o Senhor quer é o nosso coração, né? Exato. Então, será que eu estou disposto, né, a abrir mão de coisas que podem me levar a me perder mesmo Exatamente. nesse caminho? Porque é muito fácil. É muito fácil e é muito imperceptível que a gente Você esteja só vai se agindo, né? perdendo. Você vai crescendo, teu nome vai crescendo, e daqui a pouco ali Deus vai ficando de lado, E e a você começa a achar que glória você passa a ser consegue sua. fazer tudo. Exato. É tudo você. Que eu coloco a mão, acontece. Acontece, é na força do meu braço, se eu me dedicar que vai. Né? E aí Deus já tá até meio que descanta. Deus deve olhar pra gente e até rir, né? Ah, meu filho, se eu tirar sua saúde. E na se eu tirar... verdade, assim, eu sempre achei, eu sempre temi muito ao Senhor, Sim. sabe? Uhum. Mas eu não conseguia enxergar que muitas vezes a vaidade estava entrando no meu coração. Sim. Então, eu não conseguia enxergar isso. Uma Assim, linha tênue, né? reconhecer. Bem sutil, bem Muito, sutil. muito sutil, muito. E aí eu comecei a enxergar isso eu falo que assim, foi uma poda mesmo, né? Uhum. E a poda dói. Mas, inclusive, nesse período, eu lembro que eu tava podando uma árvore lá em casa, e aí ela ficou sequinha, sem nada. E na hora ali o Espírito Santo ministrou muito isso no meu coração, sabe? É assim que eu faço. Então, às vezes vai doer, vai parecer que tá seco, tá no deserto, mas é pra nascerem novos ramos, Mas Deus né? tá no controle. Mais fortes, mais Exato. bonitos. E é pra glorificar o nome dele, que é o Com mais certeza. importante. Eu acho que é o que a gente mais se preocupa, né? A gente tava conversando sobre isso. Até quando eu fiz o convite pra Sara, Sim. já sentia que deveria chamá-la pra gente conversar e trazer essa história. E ela até falou que nem tinha aberto ainda. Não tinha falado com detalhes. Aham. E a gente tem esse cuidado de orar e pedir direção ao Senhor do que Ele quer, né, pra nós. Pra gente não dar um só passo. Pra não errar mais, pra não fazer coisas que não agradem Ele de verdade. Eu sempre tive muito essa preocupação em obedecer ao Senhor. Senhor, eu quero te obedecer. E aí, às vezes, a gente canta, eis-me aqui. Aí Deus vem, então me dá. Seu negócio. Me prova. E eu falava, Senhor, eu já dizia isso nas redes sociais, né? Que eu já tinha chamado o Senhor para ser o sócio da minha empresa. E aí, e quando esse sócio quer reincidir o contrato? E quando esse sócio quer fechar, quer acabar quando ele quer te chamar para uma nova sociedade. Exato. Então, mas é isso, eu tenho aprendido muito no Senhor, como eu falei, eu tenho vivido esse processo, mas o Senhor tem fortalecido as raízes, sabe? E às vezes é isso, às vezes a gente acha que porque tá crescendo, porque tá dando certo. A gente falou sobre isso, tô prosperando, tô crescendo. É Deus. Deus tá colocando a mão, e nem sempre. Nem sempre. Muitas das vezes. Eu creio que assim, até aquele período o Senhor realmente, sabe? Esteve à frente, mas a partir do momento que o Senhor, né, te deu uma palavra, um posicionamento, e eu dissesse não, dali pra frente eu seria você sozinha, na força do seu braço. E com certeza alguma coisa não daria certo. Com certeza. Porque se ele não tá à frente, se ele não está nos direcionando, não vem dele. Pode ser que você ganhe, faça, aconteça, mas na hora que você retornar pro centro da vontade dele, ele vai ser retirado, porque não veio dele. Sim. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. E essa questão de obedecer, que você falou, né, que querer obedecer, essa questão de você ter aberto mão, isso já nos ensina, assim, de uma forma muito poderosa, muito única, né? Estica a nossa fé. Porque realmente a gente vê vários relatos na Bíblia nessa hora. Se eu não me engano, foi Abraão. Eu lembro que nesse período teve uma seguidora e ninguém sabia de nada. E aí ela me mandou uma mensagem no direct falando que o Senhor tinha
dito pra ela pra me enviar uma mensagem pra dizer pra eu ler sobre a história de Abraão. Nossa. E aí eu falei, É mais uma confirmação, meu Deus. né? Então, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, pra uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então, eu entendi isso, assim. Filha, só Deus não me tinha entrega. mostrado. Não. Ele ainda ia mostrar. Eu ainda vou te mostrar. E é exatamente isso que eu tenho vivido, assim, né? O Senhor ainda tá mostrando. Então, assim, eu voltei a atender na área da... Voltei não, né? Retornei à questão da minha Da sua área de graduação, da minha área formação. de formação. Mas, Sara, você acha que... Não sei. Eu tô só caminhando. Nessa estação, é isso que o Senhor tem me direcionado nessa área. Exatamente. Nesse momento, é isso que eu entendo em Deus. Mas é isso, é uma jornada, E você né? tinha, eu lembro do Esposas que Edificam? Esposas que edificam. Foi bem legal também. Eu lembro que muita gente Eu, entrou. inclusive, achei que quando eu entregasse ali o estúdio, eu ia engatar ali, sabe? É. Na rede social. Falou, Deus, é isso que o Senhor quer pra mim, né? Eu vou aqui. E eu não consegui. Até porque, como eu passei esse período, né, de entrega, e não é fácil, Sim. então eu comecei a entender que Deus precisava ainda tratar coisas em mim para o que, não sei, para o que vem adiante. Sim. Então eu entendia que naquele momento as pessoas que edificam realmente não poderia continuar. Mas como assim, Sara? Você estava abençoando vidas, você Sim. estava... Mas às vezes Deus nos pede assim para retroceder, né? Porque ele precisa, né, acessar áreas do nosso coração que precisam ainda Talvez não era o cura. tempo. Não era o tempo. Não era o tempo. Hoje eu entendo assim. Hoje eu olhando, né, eu vejo que existem áreas na minha vida que assim precisavam amadurecer ainda, Sim. sabe? Então, E Deus não desperdiça nada. A gente Não, falou nada. sobre isso também, né? Tudo que a gente passa, todo o processo que Deus nos molda, lá na frente, Deus vai e te usa para outras vidas que estão passando por aquele processo. Precisa que você chegue e fale assim, vai passar, né? Eu já passei por isso aqui. E foi necessário. Sim, Então, muitas das vezes a gente não entende os processos que Deus nos coloca, mas tudo é necessário. sim. E empreender, de uma forma geral, não é simples, né, Sara? Não. Não é nada simples, mas é muito recompensador. E esse fato da gente conseguir ver o nosso propósito, né? Conseguir levar a nossa voz ou levar um cuidado, seja qual for. Eu falo que do mínimo que seja servir um café com um sorriso no rosto, você já pode mudar o dia de uma pessoa. Sim. Ou seja qualquer outra profissão. Entendendo que o seu trabalho é um culto a Deus. Não importa Exato. aonde seja, o seu trabalho é um culto ao Faça Senhor. como se fosse pro Senhor. Faça como... Esse é assim, o versículo que eu mais usava e ainda uso, assim, até hoje, sendo muito mais dona de casa, até para arrumar a casa, lavar a louça, enfim. Faça como se fosse para o Senhor. Então, no seu trabalho, não importa a área de atuação que você faz, faça o seu Sim, melhor. a gente não adora Deus só dentro da igreja, não, gente. Pelo contrário. Não, ali é só Só um períodozinho. período. É no seu dia a dia. É no seu, eu costumo falar, né, a extraordinária vida ordinária. Então, é no Exato. seu dia a dia que você pode tornar algo extraordinário para o Senhor. Então, faça tudo como se fosse para o Senhor. Né? Então, assim, se hoje dissesse, olha, o rei tá vindo aqui te visitar, tu vai deixar tua casa Você vai deixar o melhor possível. né? O melhor serviço prestado. Quando chega uma visita. Quando Se a gente pensar nisso, a gente quer... Não tem um fio de cabelo ali perdido no chão. Tem que estar tudo impecável. Exatamente. Tem que estar ali com um bolinho pronto, tudo, Tem sabe? uma história, esse dia meu marido estava me contando, e aí é muito interessante, sobre a questão da excelência. Então, principalmente você que está empreendendo, faça tudo com excelência. Use o melhor material, se especialize, busque ser o melhor, mas não é ser o melhor para que você tenha reconhecimento, entende? Seja o melhor porque você quer prestar o melhor pro outro. Deus conhece seu coração, então... Justamente. Qual é a motivação do seu coração? Qual a motivação do seu coração? Deus conhece, então. Exatamente. E aí tem uma história, né, que fala que no período ali da Reforma Protestante, para você saber se, por exemplo, um carpinteiro, se ele era cristão, bastava você virar de cabeça para baixo a cadeira e olhar o material de baixo. Se o material fosse o mesmo Caramba, que história. de toda a cadeira, assim, aquele material que está escondido. Geralmente o que está escondido, você bota o material inferior, né? Bota qualquer coisa. Mas quando eles olhavam e viam que era o mesmo material que foi feito em toda a cadeira, eles sabiam que ali tinha um cristão. Então, aonde isso se perdeu, né? Em que lugar que isso se perdeu? Eles tinham consciência de que tudo que eles faziam era para o Senhor. Era para o Senhor. Então, o trabalho deles era um culto a Deus. E aí, então... Leve isso para a vida. Já pegando esse gancho, Sara, que conselho assim, que você daria para quem quer empreender com um propósito guiado por Deus? Para não dar, sabe, coisa da sua cabeça, começar a empreender, mas ter realmente um direcionamento, né?
Primeiro, peça ao Senhor, né? Esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Peça para que Ele seja o seu sócio. Peça para o Senhor sondar o seu coração, porque qual é a motivação para você fazer o que você quer fazer? Muito importante. Né? Seja excelente no que você faz, então use esse versículo assim como uma base. regra. Uma regra. Faça tudo como se fosse para o Senhor. Aprenda a descansar, porque é isso, às vezes a gente se perde no descanso. E o descanso é, inclusive, um mandamento, né? É necessário. Então, extremamente necessário. E muitas pessoas não... É o que você falou no início. A gente começa querendo liberdade. ter liberdade. E quando você vê, você tá presa, totalmente presa. Exato. Porque você se deixou levar pelas demandas. Então, de fato, caminhe por um propósito e não por demandas, por propostas, porque elas surgem, Sim. mas às vezes elas não têm nada a ver com você, Com com teu seu propósito, princípio, com com teus teu valor, valores. não tem nada a ver. Eu mesmo já então... experienciei isso, de ter que abrir mão de negócio, porque não condizia com meus princípios e valores. E não faz sentido pra mim, não tem como. Eu já abri mão de receber prêmios porque eu tinha que pagar pelo prêmio. Eu não achava, eu falei, isso Não não achava é justo. Exato. Né? As pessoas vão olhar, nossa, ela ganhou um prêmio. Eu falei, não quero um prêmio pra mostrar que eu tenho um prêmio. Né? Seria mostrar pelo Se eu tenho que pagar por ele, eu já acho que é injusto. Assim, Sim. Né? Não é algo... Na verdade, eu tô querendo dinheiro. Eu tô pagando pra ter uma placa lá pra dizer que eu ganhei um prêmio. Então, não condizia com os meus valores. Então, Exato. é isso, sabe? Não se perder no meio do processo e ter muito claro as suas prioridades e sempre olhar se você não tá se perdendo, assim. Sempre voltar e perguntar, Senhor, som do meu coração. Exato. Ver se eu tô me perdendo aqui e me bota de volta, assim, É muito importante, gente, porque essa questão que a gente tá falando de não se perder no processo. A gente realmente começa a empreender pra ter uma liberdade. E uma outra... lembrei, um outro gancho que eu tava pensando sobre isso. Quando a gente tá empreendendo e a gente não... A gente acha que confia em Deus, né? Mas quando a gente entra em crise de ansiedade, quando a gente não dorme uma noite com medo do que vai acontecer, a gente não está confiando em Deus. E muitas das vezes você vai passar processos que você vai entender que se não for a boa mão de Deus agindo sobre nossas vidas, quem somos nós? Sim. Eu sempre lembro aquela passagem, acho que é dos lírios dos lírios do campo, que o Senhor cuida. Então, o Senhor cuida de nós. Então, essa questão do descansar, quando você tem consciência que não é sobre a força do seu braço, não é sobre o que a gente faz, você faz a tua parte. O que você tem que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui, faço o melhor. Igual a Sara acabou de falar. O melhor que eu puder fazer hoje, eu vou fazer. Não vou morrer no caminho, não vou me acabar aqui, vou fazer o melhor que eu puder fazer. Mas quem vai fazer o restante da obra é Deus. Sim. Ele vai trazer clientes, pessoas, ele vai direcionar. Então, quando você tem essa consciência, você já aprende a descansar mais. Eu falo, o Senhor vai fazer, vou fazer a minha parte, mas ele fará a dele. E não vou me acabar nesse processo, entrar no burnout, entrar em ansiedade, achando que eu vou dar conta. Gente, quem somos nós para dar conta de alguma coisa, se não for o Senhor? É por isso que a gente precisa estar sempre perguntando para o Senhor mesmo. Porque às vezes, e aí é uma outra... ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Sim. E nesse processo a gente se perde no servir ao dinheiro. Não tem problema você ter dinheiro. Sim. Não tem problema você, né, é fruto do seu trabalho. Não tem problema nenhum. Mas o problema é quando você passa a servir o dinheiro e não o dinheiro te servir. Você vem entrando, né? Você vai atrás, vai atrás. Você quer mais. E daqui a pouco tá tudo relacionado a isso. E vai ficando tudo de escanteio, né? Então, o marido, o filho... Às vezes você perde a sua família nesse processo. Deus, enfim, você não tem mais tempo para um devocional, para buscar intimidade. Não tem mais tempo para nada. Não tem mais tempo para nada, assim, eu acho que já é algo... É uma luzinha alerta. Né? Exato. É uma luzinha alerta. Se eu digo que não tenho tempo para nada, não tenho tempo para cuidar da minha saúde, não tenho tempo... Já é um sinalzinho de alerta. Não, é muito importante. Então, para vocês que estão iniciando aí nessa caminhada, quer sair do CLT, sei que tem muitas mães também que assistem a gente. Eu mesmo comecei a minha jornada quando estava grávida, não queria trabalhar CLT mais, que eu já tinha certeza que se eu trabalhasse, alguém ia ter que criar minha filha para mim. Porque, infelizmente, muitas mulheres, mães, né, Sara, passam por isso. Às vezes, eu vejo o filho dormindo quando sai de casa, quando chega em casa, tá dormindo. E nem consegue percorrer isso. Então, o empreendedorismo vem muito para ajudar nesse sentido. Mas, ouvindo todos os conselhos que a gente deu aqui para você não se perder nesse processo. Não começar a trabalhar e ver o dinheiro e abandonar seus filhos, sua família, né? E tendo principalmente Deus como base. Porque a gente visa o reino, né? A gente visa os céus. Então, a própria Bíblia fala que não adianta a gente ganhar tudo aqui e no final a gente perder nossa salvação. É aquilo que eu tava falando com você, né? Olhe para o céu. Olhe para o céu. Eu acho que é uma parte
bem difícil, porque a gente mora na Terra. Sim, Então a gente olha para as coisas da Terra a maior parte do nosso tempo. sim. Então, às vezes, é um lembrete, assim, olhe para o céu. E aí, quando você olha para o céu, é aquilo que você estava falando, né? Você começa a ver que o Senhor cuida dos Sim. lírios dos campos, né? Ele alimenta as aves dos céus. Então, por que não? Vai Porque cuidar ele não de vai cuidar de nós, nós. né? Então, é aquilo. O que é a nossa parte é o que nos cabe fazer. Mas às vezes a gente tá ansioso com tantas coisas que A não gente estão nem ao sofre. alcance das nossas Exato, a mãos, sabe? gente sofre tanto nesse processo que muitas vezes a gente nem precisa sofrer tanto assim. Uhum. Se a gente buscasse um pouco mais a Deus, aí a gente vai lá para aquele versículo: buscai primeiro o reino de Deus, dos A céus, sua né? E a sua justiça, justiça e as demais coisas serão serão acrescentadas. acrescentadas. E serão mesmo, gente. Uhum. Foi como a Sara falou até da questão de quando ela iniciou lá no aluguel. Uhum. O Senhor, as bênçãos do Senhor nos encontram, corre atrás de nós. E independente da tua circunstância, profetiza. Independente. Se tá independente da sua conta bancária, independente se você tem influência, se você não tem. Quando Deus quer fazer, ele faz. Ele arruma os meios. E a gente é prova disso, né, Sara? Sim. Então, assim, continue. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, aqui a gente fala sobre empreendedorismo e fé. Então, a gente tem Deus como pilar. Então, eu tenho pedido ao Senhor direcionamento até de quem vem para a gente falar sobre isso, né? Para levar essa mensagem. Para que realmente a gente motive vocês, mulheres que estejam assistindo a gente, lutem pelas suas famílias. Sara é psicóloga e está graduando aí, né, em terapia de casal. Então, assim, a família é um propósito de Deus, né, Sara? A família é o maior patrimônio, né? É o maior projeto de Deus para a Terra. É a família. Não é teu trabalho, Não é o teu empreendedora. Não Não é os é o teu teus prêmios, não é trabalho. tua conta Não bancária, o teu é. sucesso. A tua família é o primeiro ministério, se não me É o engano, fala teu isso, né? primeiro ministério. Então, é isso, né? O mundo, o inimigo, ele sabe onde atacar. E ele vai atacar primeiro a família. Então, ele Exato. vai Quer te destruir. tirar as mulheres de casa, ele vai. Como eu falei, não tem problema nenhum você trabalhar fora. Nenhum. Muita gente, inclusive, me julgou no sentido, achando que, Que né, você tava, agora eu tava só largando porque eu, né, queria entendi que só agora eu vou focar em ficar dentro de casa. casa. E não foi esse o objetivo, ainda que eu tenha aprendido muito. Uhum. Mas não foi esse. Só que é o maior cuidado que você tem que ter, assim, como a gente fala, a motivação do coração. Então, é ser prudente, ser Sim, moderado. Não tem problema, né? E trabalhar. muitas mulheres não têm opção. Elas Exato. precisam trabalhar fora. Mas quando chegar em casa, que aprenda a ter, né, esse tempo com o filho, de sentar, Sim, né, com o marido, de saber como é que foi o dia, de ter momentos juntos, né, de tempo juntos, tempo de um tempo qualidade. de qualidade juntos. E muitas vezes assim, tô cansada, não É. vai pra mim, não, tô estressada. Então, sei, meu dia foi assim, né? Você Então, convive, quem trabalha fora principalmente, às vezes trabalha mais, passa mais tempo fora, às vezes não, né? sim, Passa a mais maioria tempo das fora, pessoas passa mais tempo fora. porque quando tá em casa, daqui a pouco dorme. Sim, Então você vive mais pelo teu trabalho. E quem trabalha de sim. CLT, então, é uma vida injusta, ingrata, vamos dizer assim. Porque você Uhum, trabalha, 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 e no final, o seu patrão, na hora que ele quiser te substituir, ele vai te sim, substituir. sim. Né? Então, às vezes você tá lá dando o teu sangue lá, achando que você vai crescer, vai acontecer, e sua família tá ficando de lado. Aí em casa você é insubstituível. Em casa. Muito bom isso, Você é Sara. insubstituível. Você é substituível lá fora. Exato. Inclusive, você pode ter seu negócio, mas seus clientes vão te substituir em algum Exato. Na primeira momento. oportunidade que ele não estiver satisfeito com Vai, você, ele ele vai vai te te substituir, substituir. mas em casa você é insubstituível. Você é insubstituível como esposa, você é insubstituível como, né, mãe. Então, tenha isso em mente, sabe? Então, ser prudente. Ter muita sabedoria. É que a gente estava falando sobre a respeito até. Acho que você me fez a pergunta do equilíbrio, né? Sim, sim. E às vezes a questão do equilíbrio, eu às vezes tenho dificuldade de falar equilíbrio. Porque eu acho que. Às Não vezes, dá pra eu acho equilibrar, que você é acha? difícil. É difícil você dizer que você tem um equilíbrio. Eu acho que determinadas fases da nossa vida vai exigir um pouco mais de você naquela área. Sim, Então, eu prefiro substituir por, assim, ser mais prudente, sim. ter mais bom senso. Existem alguns versículos na Bíblia que tem a tradução equilíbrio, mas outros que trocam equilíbrio por prudência, por bom senso. E eu gosto mais dessa tradução, Sim. Aham. porque eu acredito que você ser prudente é entender que, assim, olha, nessa fase da minha vida, eu preciso trabalhar fora de tal hora até tal hora. Sim. Mas eu sei que no momento que eu tenho em casa, eu tô ali para os meus. Eu tô Presente. ali 100% presente. Exato. Então, final de semana, ao invés de eu lotar minha agenda, eu vou tirar Pra aquele ficar com a minha sábado família. para ficar com a minha família. Então, é ser prudente. Eu
trabalho demais, não tenho tempo de cuidar da minha saúde. Né? Você é um corpo físico. Exato. Se teu corpo falhar, Acabou. tudo. Foi o que a gente tava falando. Se você não tiver saúde, Uhum. não adianta. Então, é isso. É ser prudente naquilo que Deus está dando nas suas mãos hoje, né? E ter buscar cada vez mais o Senhor para que a gente tenha clareza e entendimento sobre cada estação. Eu também Justamente. procuro muito discernimento. É um dom, né? Discernimento. É buscar em Deus mesmo, discernir o tempo, Sim. as estações. Senhor, o que você quer de mim nesse momento? Nesse momento. Onde o Senhor quer que eu esteja nesse momento. Focando a minha energia, focando meu tempo. Porque senão a gente vai vivendo, atropelando. A gente tá até falando nessa hora. Sara, 8 anos é uma vida. E ela, cara, passa tão rápido que a gente nem percebe. Muito rápido. Então a idade da gente vai chegando. Sim. E daqui a pouco a gente vai olhar pra trás e falar, gente, o que eu fiz? Exatamente. Né? E aí tem uma história que meu marido também sempre fala. E que no final da vida, né, se você estiver num leito de morte, você não vai lembrar, meu Deus, das coisas que eu fiz, da minha empresa, né, de quantos clientes eu tive, do quanto eu faturei, tu não vai. Você vai, às vezes, se arrepender pelo tempo que você não passou com as pessoas que você ama, com a sua família. Então, ali você vai sentir o peso das suas escolhas. Às vezes você tem tantas posses, tem tudo que o dinheiro pode comprar, você tem ali. Mas você perdeu a criação de um filho, às vezes por você não estar tão presente ali, ele se endereçou por outros caminhos, você não apresentou o Senhor para ele como base. Que Sara nasceu também, eu nem te perguntei, né? Mas você nasceu num berço cristão. Nasci. Eu também nasci, depois me afastei, voltei, porque de alguma forma a palavra ficou ali. A semente foi plantada. Eu penso muito nisso. Eu sou mãe hoje e eu tento de todas as formas, né, passar isso de uma forma muito genuína para minha filha, né? Não sobre religião, mas sobre o nosso Deus, quem nos fez e quem, né, entregou seu filho para morrer na cruz por nós. Então, tenho isso em mente também. Às vezes está tão atropelando as coisas aí, vivendo, achando que se não conseguir uma casa amanhã de manhã, um carro melhor do ano, para mostrar para as pessoas, aí a gente volta para motivação no coração. Sim. Muitas das vezes você nem quer aquilo, mas você faz para postar para outras pessoas querer, né? E muitas das vezes você não tá tendo esse tempo que você tá fazendo isso, você poderia estar sentado com seu filho, com seu esposo, né? Tendo um tempo. E tendo um tempo de qualidade e mostrando isso através da sua vida. A gente sabe que a gente é falho, né, Sara? Que a gente é humano e errante. Eu falo que assim, eu tenho muitos caminhos na minha vida para consertar, mas que a gente tenha esse coração voltado para o Senhor, para que Ele nos corrija a cada dia, né? E que a gente faça aquilo que Ele tem nos chamado para fazer. Esse tem sido, acho que a nossa oração, né, Sara? A gente falou sobre isso. Para que Ele nos direcione a cada dia mais. Não é fácil, não é simples, mas se Ele colocou na sua mão alguma coisa, faça. Até falei isso com Sara. Muitas das vezes o Senhor já nos deu uma palavra e a gente fica temeroso, né? Gente, ninguém nasce pronto. A gente tá aqui, a gente tá aprendendo, a gente tá no processo. Mas aquilo que o Senhor já te entregou, se Ele já te deu uma palavra, comece a caminhar sobre ela. Profetize. Tem vidas que dependem de você. Me preocupo muito de um dia a gente chegar lá perante o Senhor e Ele falar, minha filha, olha aqui, um telão lá do céu. Eu tenho. Você tem, Sara? Cadê os talentos que eu te dei? O que você fez? O que você fez? Exatamente. A gente não sabe. A gente aprende. Eu sou desse tipo de pessoa. Dá uma coisa pra fazer. Eu nunca fiz isso, mas eu aprendo. Eu dou um jeito. Então, faça. Seja mínimo que seja. Se Deus já te falou que Ele quer te usar nessa determinada área, seja abrir o teu Instagram e falar, seja dar uma palavra, né? Seja motivar uma pessoa, seja dar um sorriso. Gente, a gente tem a oportunidade de fazer isso todos os dias. De repente, uma palavra que você dê, você tira a pessoa de uma depressão, de uma pessoa querendo se matar, né? Sim. Então, nós somos importantes para o reino de Deus. E se estamos aqui, se o Senhor nos encontrou, que a gente faça aquilo que nós estamos predestinados. Porque eu acredito muito que a gente não nasceu por acaso. Não. Lá em Jeremias, não sou muito boa de gravar os versículos, gente, mas Jeremias fala, né? Desde o ventre da sua mãe, o Senhor já tinha um plano traçado para a vida dele. Então, eu creio muito que antes mesmo de nós nascermos, quando o Senhor pensou sobre nós, Ele já tinha um plano para nós. Sim. Então, que a gente esteja voltado para isso que Ele quer, porque nada melhor do que a gente conseguir agradar o nosso Senhor, quem nos criou, né? Sim. Já tinha algo para nós. Então, você que está nos assistindo, você também é uma pessoa muito especial. Não ache que você é menos que alguém por alguma coisa. O Senhor tem sim um plano para sua vida. Então, comece a falar com Ele da forma que você achar melhor, da forma que você entenda, né, Sara? Eu falo assim, seja sincero com Deus. Se você não acredita nele, você fala, Deus,
tô ouvindo aqui sobre você, eu quero sentir isso, ter esse direcionamento, mas eu não confio, não acredito. Fala como você fala com um amigo, né? Isso. Porque às vezes a gente quer orar palavras rebuscadas. Não, o Senhor só quer ouvir o teu coração. A sinceridade do seu coração. Exato. A simplicidade. Então, faça isso, faça essa oração que eu tenho certeza que se o Senhor vai se apresentar para você de alguma forma e não demore a entregar sua vida para Ele. Mesmo que você tenha ouvido sobre Ele pela primeira vez, né, Sara? Que você entregue seus caminhos ao Senhor, porque Ele vai fazer algo muito maior do que você pode imaginar. Ele tem o poder de mudar, né? E não acha que Deus é um carrasco, né? Porque às vezes você fala assim, mas como assim? Deus deu uma empresa para ela e agora tá pedindo. E às vezes as pessoas podem ter essa impressão, né? De que Deus é esse. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim. E eu lembro que nesse processo, uma amiga me mandou uma mensagem de Jeremias, né, falando sobre eu sei os planos que eu tenho a seu respeito, né? Não é planos de mal, é planos de fazer prosperar e te dar um futuro. E às vezes a gente entende prosperidade como somente financeira. Exatamente. Mas vai muito além disso. Então, entender, né, que o Senhor tem o melhor, ainda que aparentemente não pareça. Mesmo que aparentemente a gente não entenda ainda. Exatamente, mas Ele tem. Ele E é quando a gente pai. olha para as histórias da Bíblia, a gente passa a conhecer quem Deus é. Exato. Então, quando eu digo, né, que Deus é esse que tá, é porque eu não conheço Deus. Então, quando eu vou para a história, eu vou ver que Deus faz isso várias vezes. Quando a gente vê os processos que as pessoas passaram e como Deus honrou depois. Davi começou ali, né? Existia propósito, exato, né? Que era muito maior do que aquela pessoa. Então, exatamente. O propósito de Abraão era muito maior do que ele, né? Exatamente. Então, se Deus te pedir algo, é para além de você, muito além. O propósito... Tem a ver com o propósito do reino de Deus. Exato, sabe? nunca é sobre nós. Nunca é sobre nós. Acho que aqui na caneca, não sei se você viu, é necessário que ele cresça ou diminua. Que eu diminua. É porque isso ecoa dentro de mim, sabe? E quando a gente estava falando sobre essa questão do ídolo, né, Sara? Como Deus às vezes nos quebra pra gente entender que não é sobre nós, é sobre o reino, é sobre ele. Então o propósito sempre vai ser maior. O propósito nunca é sobre nós, o propósito é sobre o nosso derramar. O que você tem hoje que você pode derramar na vida de outras pessoas? Aí muitas das vezes acho que a pessoa ouve e fala, mas eu não tenho dom nenhum. Não, tem sim, alguma coisa você tem de especial aí, talvez você não tenha parado para analisar. O propósito é fazer o Senhor conhecido, né? Esse é o nosso... É glorificar a Deus. Qual é o propósito, né, Sara? É fazê-lo conhecido, assim. Então, não importa, né? Mesmo que você não tenha algo direcionado sobre a sua vida específica, busque na palavra do Senhor, porque lá tem tudo que a gente já precisa, né? E quando a gente cresce no berço cristão, às vezes a gente vai seguindo, muitas das vezes você nem para buscar Deus para ter intimidade, para ler a Bíblia. Sim. E quando, igual a Sara falou, se você pensar, Deus é assim, assado, é porque você não conhece. E infelizmente, muitas pessoas têm uma visão errada sobre Deus. Sim. Mas Deus matou, fez, não sei o que, aconteceu. Você parou para conhecê-lo mesmo? Você foi entender a história, né? Deus é justo, né? Deus é amor, mas Deus é justo. Então, vai conhecer a história. Sempre há um plano traçado. Ele criou o mundo, ele te criou, ele nos criou. Nada é por acaso. Não. Se você está ouvindo esse vídeo aqui, não é por acaso. O Senhor até te chamou na sua atenção. Se você, né, tá perdido, já ouviu, já foi cristão de alguma forma e está afastado, o Senhor tem sede de que você volte. Há um propósito no reino para todos nós, né, Sara? Até o sofrimento, né? Até o sofrimento. Na verdade, o sofrimento é uma grande oportunidade de você crescer em maturidade, né? Espiritual. Sim, e Deus não desperdiça nada. Não, nada. Todo o processo que você passa é para te moldar. Sim. A gente tá falando sobre, né, ferida de rejeição, ferida de não merecimento. O Senhor visita. E se você tiver ansiedade, sentir coisas nesse sentido, claro, sempre busque um profissional também. O Senhor dá capacidade, né, para profissionais nos ajudar. A Sara, psicóloga, pode falar muito bem sobre isso. Mas tem coisas que só ele pode acertar. A gente falou sobre isso, né, Sara? Eu falei que assim, a psicologia, né, tem ferramentas para ajudar, mas existem acessos que só o Senhor consegue alcançar. Só quem te criou consegue. Só. entre duas e medulas, que a gente fala que a palavra do Senhor penetra. Eu acho que né? Eu esqueci eu sempre esqueço essa parte. Mas ele penetra em locais que nenhum outro profissional consegue. Então, assim, gente, não há neutralidade, né? Então, escolha servir ao Senhor, Deus que te criou. Busque por isso e não busque por religião, busque por Cristo, sabe? Vai entender quem é Deus, por que ele enviou o Filho dele para morrer numa cruz, por qual motivo estamos aqui na Terra, qual é o plano que ele tem para nós a partir daqui.
Porque se você acha que vai terminar aqui, você está muito enganado. Há uma eternidade, né? Sim. E que nós possamos cada vez mais, mesmo morando na Terra, mesmo tendo sonhos que eu também tenho, eu sei que Sara teve que ter, né? De ter o melhor aqui também. Eu creio que o Senhor também nos proporciona isso. Mas que a gente tenha também essa consciência que não acaba aqui. Que não é somente a prosperidade não é só financeira. É claro que a gente busca isso também, a gente não é hipócrita. Mas que nossa visão esteja muito além. Sim. Que nosso coração esteja voltado para buscar o nosso Deus, para entender aquilo que Ele tem para nossas vidas. A gente tá caminhando pro final, Sara. Rápido, né? Eu te falei que flui muito rápido. E foi, assim, maravilhoso. Muito obrigada, de coração. Eu que agradeço. Por ter aberto um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Tenho certeza que quem tá ouvindo agora vai conseguir entender e vai se motivar e vai esticar sua fé. Vai conseguir dar o passo que precisa, mesmo sem olhar, né, o que vem à frente, mas confiando que Deus não perde controle de nada. Sim. Muito obrada, de coração. Eu Espero que você tenha gostado também do nosso bate-papo. Eu amei, passou muito rápido. Foi uma hora, falei, meu Deus, uma hora. O que eu vou falar em uma hora? Obrigada. Obrigada pelo convite. Que Deus continue abençoando seus projetos, né? Seus negócios, seu podcast. Foi um prazer enorme estar aqui. É nosso, é para que a gente consiga realmente levar essa mensagem. Amém. Você que tá aí, já se inscreva no nosso canal, curte aqui, envia para aquela pessoa que você fala assim, cara, precisa ouvir essa história aqui da Sara, dessa empreendedora que abriu mão do seu negócio para viver aquilo que Deus, né, tenha direcionado. Então, envia para todos os amigos, tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Foi um prazer estar com vocês. Se você chegou até aqui, fica ligado no nosso Instagram, aqui no canal também, que vai ter mais convidadas, pessoas realmente que nos inspiram, assim como a Sara. Então, é um prazer tê-los aqui. E já fica aqui nesse canal que a gente vai ter outras pessoas muito, muito bacanas também, assim como Sara. E se você tiver alguém para nos indicar também, com uma história inspiradora, Sara também, depois a gente conversa no off, né, que tem uma vida com Deus e que tem essa história de empreendedorismo também que a gente une aqui, já deixa aqui embaixo também que vai ser um prazer. Gente, foi um prazer. Tchau, tchau.